Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, sou o Padre Valnei. Mais uma vez, queremos iniciar essa segunda-feira com a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga do sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabamos de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito e, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia uma viúva de Israel. No entanto, a nenhuma dela foi enviada Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até a alta montanha, sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eita, o Evangelho de hoje está cercado de sinais pequenos e grandes para, de fato, nos situarmos na nossa vida cristã. Primeiro é importante dizer que Deus não depende de mim nem de você. Deus não depende. A graça dele é dada. Se você não quer abraçar essa graça, se você não deseja abraçar essa graça, tudo bem. Está tudo bem. Deus envia outro. Deus envia a graça a outro. Então, quem tem a perder é você, quem tem a perder sou eu. Se eu não desejo a graça, Deus enviará outro. Então é um ponto importante. Mas antes desse ponto importante, mostra que Jesus diz com clareza que acabou de cumprir a passagem que vós acabaste de ler, ou seja, lá do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, me consagrou para dar liberdade, a libertação aos pobres, aos cativos a liberdade. Ou seja, aqui começa o projeto messiânico de Jesus, né? O Senhor, o Messias, a missão.
E exatamente nesse ponto que ele começa a percorrer, começa a nos avisar, começa a nos ajudar, e aí ele vai e parte para aquele povo. O povo, interessante que o povo tinha olhos fixos nele, de olho nele, porque já conhecia as maravilhas que ele operasse, e aí diz assim, olha, faz aqui também o que fizeste ali, fizeste aqui, faz aqui para nós, como se ele estivesse debochando, ou até mesmo testando Jesus. E aí Jesus diz, olha, no tempo de Naamã, houve uma grande fome, e não foi lá que Deus fez o milagre. Foi sim a um homem lá, ao sírio, não foi aqui. É interessante como Deus tem seus projetos, ele tem o seu querer e não nos submete a nós. Talvez era mais isso que eu queria dizer nessa partilha de hoje. Deus não se submete a nós. A vontade dele é soberana, a vontade dele não depende de mim, não depende de eu querer ou não querer. Deus nunca dependeu de mim, Deus nunca dependeu de você, Deus nunca dependerá de nós, mas Ele nos chama a colaborar com Ele. Ele é que chama. Ele é que chama, não que Ele precisa, Ele chama, porque nos ama, porque nos fez para viver profundamente o projeto que é dele. Então é importante entender essa primeira parte. E depois, lá no finalzinho, começa a dizer assim, olha, faz isso, faz aquilo outro aqui. E Jesus faz mesmo uma crítica a eles não gostam da crítica e ficam enfurecidos, enraivosos, e aí quer fazer, expulsa Jesus da cidade deles, e com a intenção de jogar Jesus precipício abaixo, mostra que a cidade era alta, e eles tinham essa intenção. Eu acho muito bacana essa passagem que Jesus passa pelo meio deles sem um pingo de medo. Sem um pingo de medo. Exatamente aqui o ponto que nós precisamos entender. Não dá para evangelizar com medo de falar, do que vão pensar. Fale com amor, fale no Espírito Santo. Proclame a verdade no Espírito Santo. Não se importe com o que vão pensar ou o que vão pensar de você. Fale no Espírito Santo. Isso é muito importante aqui para mim e para você entendermos o Evangelho de hoje. Jesus não teve medo, falou o que precisava falar e não teve medo, mas ele não realizou, mesmo abaixo de alguma ameaças, Jesus não fez. Não vou fazer e pronto. Não vou dar isso para você e pronto. Pode bater o pé aí. Não vou fazer. E é assim mesmo. Então que hoje a palavra de Deus possa nos ajudar a entender que somos nós que dependemos de Deus. Eu dependo de Deus em todo o tempo. Você depende de Deus. Então vamos agir como de fato assim acontece. Uma verdade, essa é a verdade. Eu dependo de Deus, dependemos de Deus. Então haja com essa dependência de Jesus. Eu preciso de Ti. Minha casa precisa de Ti. Eu preciso de Ti. Que você possa proclamar essa verdade na sua vida no dia de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona, Santa Faustina, nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos encoraja a seguir a nossa missão, a vocação, que a Santíssima Mãe de Deus, Senhora, Rainha dos sacerdotes, Rainha do clero, nos conceda a graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.